José, feliz esposo, Davi, sem mãe de Deus, com o teu favor poderoso, ampara os filhos teus. Com o teu favor poderoso, ampara os filhos teus. Proféticas visões em ti se averiguaram, a ti o sol e a lua humildes se inclinaram, a ti o sol e a lua humildes se inclinaram. Chegando a minha hora na Olá, eu sou o Padre Nicanor Alves Lima de Matos, sou pároco da paróquia Santos Anjos da Guarda, aqui da cidade de Guaramirim, Santa Catarina. A devoção a São José surge desde o início da Igreja Primitiva, nos primórdios da fé católica. E muita coisa, aos poucos, ao longo dos séculos, foi se dizendo e também se cultuando de São José. É fato que todos nós, se não todos, sabem que José é o esposo da Virgem Maria, pai adotivo de nosso Senhor Jesus Cristo. E os chamados evangelhos sinóticos, os evangelhos que foram aprovados ao longo dos concílios da Igreja, os 4 evangelhos, a figura de São José é uma figura muito discreta, quase não fala. Por isso que São José também é conhecido como homem do silêncio e da justiça. E ao longo dos séculos, a devoção a São José foi muito voltada justamente porque São José é o pai da providência. São José providenciou o acolhimento de Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo. É São José que protege a Sagrada Família, levando a família para o exílio no Egito. É São José que na carpintaria em Nazaré sustenta sua esposa e seu filho. E é São José que dorme no Senhor, ou seja, morre no silêncio. Por isso que São José é muito conhecido como o homem do silêncio. Agora, existem muitas histórias acerca de São José. E uma das mais conhecidas está nos Evangelhos Apócrifos. Os Evangelhos Apócrifos são os evangelhos que foram feitos por várias comunidades cristãs no início da Igreja, mas que não tiveram uma aprovação total, ou seja, não tiveram um imprimatur, ou seja, uma confirmação do magistério da Igreja ao longo dos tempos. Mas, mesmo assim, muito do que está nos santos, ou melhor, nos evangelhos apócrifos, porque santos somente são os 4, justamente o que está ali, muito foi adotado pelas comunidades cristãs e muitas histórias foram também ecoadas ao longo do tempo. É óbvio que não temos a certeza nem a precisão histórica e até mesmo teológica doutrinal para afirmar que essas histórias a conheceram tal e qual. Mas muito daquilo que nós sabemos das histórias de São José, de São Joaquim e Santa Ana, os pais de Nossa Senhora, nós sabemos pela voz, pelo eco dos evangelhos apócrifos. E uma das histórias que eu sempre me comovi bastante foi sobre como é narrado o casamento de Nossa Senhora com São José. Não há uma precisão histórica, eu volto a dizer. Mas segundo esses relatos que estão contidos nos evangelhos apócrifos, Nossa Senhora foi, de certa forma, colocada, dada em casamento. E, de certa forma, ainda mais curiosa, é que isso foi feito quase como se fosse uma campanha ou até mesmo um sorteio. O homem que pegasse um ramo seco e o colocasse sobre a terra e esse ramo brotasse, esse seria o esposo de Nossa Senhora. Foram vários os pretendentes, aqui estou fazendo uma interpretação bem pequena dos textos apócrifos, mas mais ou menos seria esse sentido. Então foi colocado como uma pretensão para vários homens, e de repente, dentre tantos homens, o único homem que o ramo seco brotou e se tornou uma flor de lírio foi São José, né? Então todos os outros pretendentes, nada surgiu, os ramos secaram e de nada adiantou. O único ramo que brotou mesmo foi o ramo de São José, que se tornou o lírio. E esse é um dos motivos que, se você observar, né, embora não seja uma narrativa oficial, mas todas as imagens de São José, sempre São José porta um lírio. O lírio tem vários sentidos na liturgia da Igreja Católica. Simboliza a pureza,
simboliza a Santíssima Trindade, pois vários lírios possuem 3 hastes. O lírio também simboliza, propriamente dito, a pessoa de São José, homem justo, puro e coerente com a vida. Por isso que a devoção a São José ela é tão querida pelo povo de Deus, porque é uma devoção simples, direta e, acima de tudo, uma devoção que exalta a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Muitas pessoas, talvez por falta de conhecimento, preconceito ou até mesmo alguma hostilidade religiosa, não conseguem entender que, para a Igreja Católica, não existe uma adoração de imagens e tampouco uma adoração de personalidades, de pessoas como os santos. Os santos para nós são exemplos, são testemunhos de pessoas que, mesmo com as suas dificuldades, com as suas misérias, mas que com a sua boa vontade e a graça de Deus, conseguiram a santidade. A santidade, ela não nasce em nós de maneira inata. O único santo é nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, com os olhos fixos em Jesus e com a companhia de santos, aqueles que já estão na igreja triunfante, e com aqueles que estão conosco na chamada igreja que padece, a igreja militante, todos nós estamos a caminho do encontro com o Senhor. E São José é um desses primeiros homens que, antes do Cristo nascer, já o amou e durante toda a sua vida dedicou-se integralmente a Nossa Senhora e a nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso, uma devoção a São José é uma devoção simples e justa e que busca, acima de tudo, fazer a vontade de Deus. Então, eu dirijo essas palavras ao grupo que o meu primo, o professor Luciano está apresentando, e agradeço a Deus por essa oportunidade, espero ter ajudado um pouco, tá bom? Deus abençoe e uma boa e santa quaresma a todos, nesse início de 2026 que ainda estamos nascendo como ano. Deus abençoe. Boa noite a todos, eu sou a aluna Thaís do 3º ano e eu tô aqui para entrevistar a dona Nete, né? E a gente queria saber um pouquinho qual a relação da senhora com a Igreja São José, se a senhora puder contar pra gente. Sim. Olha, minhas relações com a Igreja São José, em nome de Deus e Jesus. Eu tenho relações com a minha igreja desde a idade de 6 anos. Sou católica firme, canto na igreja, rezo na igreja, ajudo na igreja em nome de Jesus. E a nossa igreja ali, para nós é tudo. Porque nós não estamos adorando o santo ali dentro, nós estamos venerando. Para adorar tem o de lá de cima. Então, São José para nós é o pai e o patrono, é o pai do menino Jesus. Foi ele, em nome de Jesus, que ele conquistou nosso mundo em nome de Deus. Então, o que nós devemos de fazer? Devemos de amar, de cuidar e de caraciar. Enquanto vida eu tiver, eu vou para 78 anos, mas eu tenho fé de nunca sair de dentro da minha igreja, abandonar o meu Deus por qualquer coisa. Porque Deus, a gente não brinca. A gente hoje pede um favor para Deus, Deus ajuda. Amanhã você ganhou aquela graça, aquela glória de Deus, você não pode zombar de Deus. Se você não ganhou nessa semana, mas na outra você tem. Então a gente tem que ter aquela fé em Deus, e eu tenho fé em Deus, São José e Nossa Senhora Aparecida, que são os meus 2 mais protetores na minha vida. Eu fiquei sabendo também que a senhora canta ali na igreja, né? Como que é pra senhora? Para mim é uma alegria. Para mim é uma alegria muito grande cantar, ajudar a minha turma de igreja, os cantores de fora, tudo. Que bom, dona Nete, que bom. Muito obrigada pela sua presença, por estar colaborando com o nosso projeto, né? E é sempre muito bom ter um conhecimento a mais, né? Ainda mais de uma lenda igual a senhora. Muito obrigada. O dia que precisar, estarei à volta. Olá, boa noite. O meu nome é Maria Eduarda. Sou a repórter do 3º ano da Educação Escolar Quilombola. Hoje estou aqui vindo entrevistar a nossa coordenadora Jurimar.
Bem-vinda, Jurimar. Gostaria de perguntar como a figura da Dona Nete influencia o projeto político-pedagógico dessa escola? Boa noite. Então, a Dona Nete, ela tem uma influência muito importante na no nosso projeto pedagógico, porque a Dona Nete, ela traz, além da sua vivência, a sua oralidade, a sua cultura e a sua ancestralidade. Então, a presença da Dona Nete na escola traz essa valorização, que é justamente isso, valorizar a cultura, o conhecimento, a ancestralidade, né, de uma comunidade. Que comunidade? A comunidade remanescente quilombola da Tapera, aqui em São Francisco do Sul. Então, com isso, né, a figura dela aqui aproxima escola e comunidade. Se a Dona Nete, como liderança e griot, que é da comunidade, não tivesse essa proximidade com a escola, não seria escola de educação escolar quilombola. Seria mais uma escola, porque a gente não ia ter a referência, a gente não ia ter a cultura, a gente não iria ter a ancestralidade e o mais importante, que é a oralidade dela na nossa escola. Olá, boa noite. Me chamo Pedro, sou repórter da Educação Quilombola. Estamos aqui com a Márcia, a neta da liderança quilombola. Boa noite, Márcia. Boa noite. Fico muito honrada em receber esse convite, né? E é isso. Então, Márcia, eu posso fazer umas perguntas para você? Pode. Qual foi o ensino mais valioso que você recebeu da Dona Nete? Na verdade, ela ensinou várias coisas, né? Ela ensinou sobre respeito, a gente ter respeito com todo mundo, sobre a união entre as famílias. O respeito que eu quero dizer é ter tanto com novo, idoso, ou várias coisas, várias situações, né? Certo. Como você descreve a importância do quilombo na visão da Dona Nete? É um lugar de resistência, de muita união e bastante comprometimento na comunidade. Certo, Márcia. Obrigado pelas respostas. E é isso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Eu sou a repórter Thaís, do 3º ano da Educação Escolar Quilombola. E hoje eu estou aqui para entrevistar o nosso professor José e fazer algumas perguntinhas. Boa noite, professor José. Eu gostaria de saber como o professor utiliza a história de vida da Dona Nete para ensinar os conteúdos da sua disciplina. Então, a Dona Nete, ela é a nossa liderança da comunidade e a Dona Nete, ela é uma biblioteca viva. Então, todos os ensinamentos que a gente tem da comunidade quilombola vêm dela, né? Então, a gente traz a Dona Nete como ponto de referência. Tudo que nós aprendemos do quilombo, da ancestralidade que ela traz, da sua oralidade, nós transformamos isso em conteúdo para dentro da sala de aula. Então, a Dona Nete, ela é o nosso grande ponto de referência na educação escolar quilombola. Gostaria de saber também como a figura da Dona Nete ajuda a fortalecer a identidade quilombola dos alunos. Então, essa pergunta até é muito próxima da outra, né? A Dona Nete, ela é uma referência, né? Então, para falar de quilombo, para falar de quilombola, a gente tem que ter essa referência, e essa referência é a Dona Nete. Através da sua história, da sua ancestralidade, ela mostra a sua família. Então, a gente traz essa identificação de quem é os quilombolas, do que é um quilombo, tudo isso através dela. Então é assim que a gente fortalece, dentro da educação escolar quilombola, dentro da sala de aula, essa posição. Que existe um quilombo, que existe uma ancestralidade, que existe quilombolas, e esses quilombolas, eles têm que ser visibilizados. E a gente faz isso através da historicidade da Dona Nete. A Dona Nete que traz essas histórias. E assim a gente traz isso para dentro da sala de aula.
Professor José, muito obrigada por estar aqui colaborando com a gente, né, com o nosso projeto. E pela presença do professor, pelas palavras. E é isso. Tá bom, muito obrigado. Dona Nete, a senhora poderia cantar um pedacinho de algum hino que a senhora gosta de cantar lá na igreja? Posso? Com o hino de São José. José, feliz esposo, Davi, sem mãe de Deus, como teu favor poderoso, ampara os filhos teus. Como teu favor poderoso, ampara os filhos teus. Proféticas visões em ti se averiguaram, a ti o sol e a lua, humildes se inclinaram. A ti o sol e a lua, humildes se inclinaram. Chegando a minha hora, na triste agonia, ó vinde em meu socorro, Jesus, José, Maria. Ó vinde em meu socorro, Jesus, José, Maria. Muito obrigada, Dona Nete. De nada.